Olá, surfistas da realidade! Você também foi acertado em cheio por essa onda chamada Transurfing? Eu conheci o Transurfing em 2023, li os livros do Vadim Zeland, li o livro Tufti Sacerdotisa, maravilhoso livro, e fui me ambientando com essa nova filosofia. Transurfing não é uma técnica de cocriação. Na verdade, Vadim Zeland diz nos seus livros que nós não criamos a nossa realidade, nós navegamos, nós surfamos entre realidades que já estão criadas. É sobre isso esse vídeo. Nós vamos fazer uma leitura resumida, comentada do livro Transurfing, Escolha a Sua Realidade. Vamos aprender a navegar entre as realidades, vamos aprender a escolher as realidades, entendendo o espaço das variantes. Esse é o livro O Espaço das Variantes. Esse livro é a segunda edição que eu vou ler, da editora Barani. Então, se você adquiriu o livro e tem dificuldade de ler sozinho, de entender as técnicas, de entender, porque não são só técnicas de manifestação, de mudar de realidade. O Vadim Zeland, ele escreveu toda uma filosofia de vida. Ele explicou como funciona a realidade última, como diz o professor Hélio Couto. Então, gente, aos poucos eu vou trazendo também coisas parecidas. Por exemplo, o que o Caibalion diz, se tem a ver. O que o Lester Levinson diz, se tem a ver. Nós vamos falando de coisas que nós já estamos acostumados. Por exemplo, o que o Neville Goddard diz, o que os Abrahams dizem, até mesmo Napoleon Hill, nós vamos conseguir fazer paralelos e comparações. Por isso que essa é uma leitura comentada. Então vamos lá. Nós vamos começar pelo começo, porque o prólogo é muito bom, explica muita coisa. Então, se você tem o livro, vai lá no prólogo. Se você não tem o livro, eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição o PDF para você ir acompanhando. Detalhe, eu vou ler uma leitura resumida, eu vou ler os principais textos, onde ele explica sobre o espaço das variantes, os pêndulos, o que são essas coisas para a gente entender. Sabe por quê, pessoal? Tem um monte de vídeo bombando aí na internet de pessoas pegando as técnicas, pedaços isolados da filosofia do Vadim e colocando como uma técnica de cocriação, venha manifestar contra surfing. Mas a gente não consegue fingir. Tem um monte de vídeo aí na internet, finja até que se torne real. Por que você não consegue? Por que eu não consigo? Porque nós temos uma coisa chamada síndrome do impostor. Na verdade, conscientemente sabemos que aquilo não é real, por isso não funciona conosco. É por isso que quando você vai abraçar algo, uma técnica, você precisa estudar a filosofia que está por trás. Todas as questões, o pessoal pega só o lado positivo e coloca ali, entendeu? E coloca hashtag para poder dar visualização, mas as pessoas não querem buscar a profundidade das coisas, mergulhar naquilo. E eu sou uma buscadora, eu sou uma pessoa que mergulha nas coisas, não dá só para pegar uma técnica isolada e ficar trança da Tufti e ficar ali. Vamos entender qual é a filosofia por trás do Transurfing, lendo o criador do Transurfing, Vadim Zeland. Vamos lá. O prólogo, Transurf, primeiro passo, o espaço das variantes. Se a gente não entender isso, não vamos compreender como funciona essa realidade que nós estamos e como saltar, né? Como ser um jumper, saltar para a próxima realidade que você quer. Esse é o primeiro volume da coleção do Vadim, Transurf, Escolha Sua Realidade. Trata-se de aspectos muito estranhos e inusitados. Realmente, gente, costuma chocar, tanto que nem se quer acreditar. Isso daqui é a editora que colocou, a tradutora, a Barani. Mas acreditar não é necessário, você mesmo se convencerá. Você não precisa acreditar em Vadim Zeland, você vai perceber essa realidade na sua própria realidade. Somente esteja pronto para que depois de ler esta obra, sua visão de mundo habitual desmorone, pois a obra traz ideias atrevidas por sua radicalidade. Transurf é uma técnica poderosa que confere a capacidade de realizar feitos impossíveis na concepção comum, ou seja, conduzir seu destino de acordo com suas escolhas. O fundamento de Transurf está no modelo das variantes, princípio de uma nova visão de como o nosso mundo é organizado. Este é o passo no Transurfing. E os primeiros passos do mago. Gente, Vadim Zeland, qual é o arquétipo que Vadim Zeland usa aqui?
O arquétipo do mago. Tem até Jung aqui, pra gente perceber, pra gente fazer paralelos. E ele está ensinando a gente, como um bom mestre, também tem o arquétipo do mestre aqui, ensinando como nós podemos ser um mago. E criar não, e escolher a nossa realidade, e saltar para essa realidade, surfar nas realidades. O ser humano não sabe que pode deixar de lutar e assim conseguir o que deseja. O ser humano não sabe que pode deixar de lutar e assim conseguir o que deseja. Olha aqui o soltar, pessoal. Quem disse que Vadim Zelan não fala de soltar? Fala sim. Você terá sentimentos intransmissíveis quando descobrir em si capacidades que nunca desconfiou possuir. Parece-se com a sensação de queda livre. O inconcebível possui tão estonteante audácia ao tornar-se realidade que você perde o fôlego. Para um círculo amplo de leitores. Então vamos lá. Não é para poucas pessoas, é para um círculo amplo de leitores. Então vamos lá. Modelo das variantes. Neste capítulo é dada a introdução teórica ao transurfing. A base conceitual do transurfing é o modelo das variantes, visão fundamentalmente nova do funcionamento do nosso mundo. O ser humano não sabe que pode simplesmente receber o que quer em vez de se esforçar para obtê-lo. Por que isso é possível? Então vamos lá, para o capítulo 1, direto. Vamos descer aqui. Eu vou pular o prefácio, tá, pessoal? Nós já vamos direto para o modelo das variantes. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra, porque eu escolhi não usar óculos. Então vamos lá. Neste capítulo é dada a introdução teórica ao transurfing. A base conceitual do transurfing é o modelo das variantes. Uma visão fundamentalmente importante do nosso mundo. O ser humano não sabe que pode simplesmente receber o que quer, ao invés de se esforçar para obtê-lo, porque isso é possível. Sonhos não se realizam. Vadim Zelan fala muito sobre sonhos, tá? E é bem revolucionário, diferente do que Freud e Jung falava dos sonhos. Murmúrio das estrelas matutinas é o nome do capítulo. Eu acordei por causa do latido do cachorro do vizinho. Essa criatura repugnante sempre me acorda. Eu a odeio. Por que devo despertar exatamente com os barulhos emitidos por esse bastardo? Preciso passear um pouco para me acalmar e me desviar da vontade impulsiva de atear fogo à casa vizinha. Tal cãozinho, tais donos. Sempre rastejam para dentro da minha vida canalhas que tentam me pegar. Nervoso, me visto. Gente, quem não passa nervoso com o latido do cachorro do vizinho? Eu sou gateira, então, só que os meus vizinhos são cachorreiros, então o cachorro realmente incomoda, ainda mais que eu tenho meu estúdio dentro de casa. De novo, sumiram os meus chinelos. Onde estão? Seus traidores malditos. Vocês vão ver quando eu achá-los. Vão perceber a negatividade quando a gente acorda com raiva. Na rua, neblina, umidade. Andando pela trilha escorregadio, eu atravessava a floresta escura. Quase todas as folhas já caíram, desnudando cinzentos troncos de árvores semi-mortas. Porque moro no meio desse pântano tenebroso. Pega um cigarro. Olha só, pega um cigarro. Se bem que não tenho vontade de fumar, mas o antigo hábito diz que precisa. Precisa? Desde quando o cigarro se tornou uma obrigação para mim? Ora, é bem desagradável fumar de manhã com o estômago vazio. Deve ser. É que antes, em companhia alegre, o cigarro proporcionava prazer. Era um símbolo da moda, liberdade, estilo. Mas as festas acabam e chega o cotidiano chuvoso e cinzento com poças lamacentas de problemas. E arremato cada problema com um cigarro, como se eu dissesse a mim mesmo: agora eu vou fumar um pouquinho para depois mergulhar de novo nessa rotina tediosa. A fumaça do cigarro entrou nos meus olhos e por um instante tapei-os com as mãos, como uma criança ofendida. Quão farto estou de tudo isso. Então, como se fosse para confirmar meus pensamentos, o galho traiçoeiro da bétula ricocheteou e bateu no meu rosto. Diabos, louco de raiva, eu o quebrei e joguei de lado. O galho ficou pendurado na árvore e se pôs a balançar e saltar igual um palhaço, como se demonstrasse toda a minha impotência de mudar qualquer coisa nesse mundo. Gente, o Vadim tá contando uma experiência dele, como ele chegou em transurfing. Desolado, continuei andando. Toda vez que eu tentar lutar com este mundo, primeiro ele cedia, dando esperanças, e depois me dava um tapa na cara. É só no cinema que os heróis alcançam o objetivo, varrendo tudo pelo caminho. A realidade é bem diferente. A vida parece um jogo de roleta. Primeiro você ganha 1, 2, 3 vezes. Você acredita que é vencedor e já acha que o mundo inteiro está no seu bolso. Mas no último lance você sempre perde. Você não passa de um peru de Natal que é alimentado para depois ser assado e comido ao som de música alegre e de risos. Você se enganou. A festa não é sua. Você se enganou. Assim, debatendo-me nestes pensamentos tristes, fui até o mar. Gente, o cara morava perto do mar, fala sério. Pequenas ondas mordiam com raiva a areia. O mar soprava sem piedade, a umidade gelada para cima de mim. Gaivotas gordas andavam preguiçosas pela costa e bicavam alguma coisa podre. Nesses olhos havia um vazio frio e negro. Parece que refletia um mundo ao meu redor, frio e agressivo. Quando eu li esse livro a primeira vez, em 2023,
Eu me lembrei muito de um momento da minha vida que eu estive assim, foi quando eu despertei. Eu cheguei num sofrimento tão grande, num vazio tão intenso, como se estivesse na beira de um precipício, e eu decidi me lançar, mas não me lançar nos trilhos do trem, como aquelas vozes que estavam na minha cabeça pediam. Eu me lancei no autoconhecimento, fui descobrir e despertar que havia um divino dentro de mim. Acho que o Vandinho estava nessa beira desse abismo, esse abismo do excesso de sofrimento, quando nós finalmente decidimos sair dessa situação, escolhemos sair. Eu acho que você também pode estar vivendo algo parecido, né? Um mendigo catava garrafas vazias na praia, cantava. Saia daqui, espectro pantanoso. Eu quero ficar sozinho. Não parece que ele está vindo em minha direção, talvez para pedir alguma coisa. É melhor eu ir para casa. Não há paz em lugar algum. Estou cansado, esse cansaço está sempre comigo, mesmo quando estou descansando. Eu vivo como se cumprisse uma pena de prisão. Parece que logo mais tudo vai mudar. Começará uma nova etapa e então serei outro e poderei me alegrar com a vida. Mas tudo isso pertence ao futuro. Quem nunca, né, gente, vivendo num futuro onde tudo que eu quero tá lá, mas eu tô aqui, sem nada. Por enquanto, sempre a mesma tortura. Fico esperando, mas o futuro nunca chega. Agora, como de costume, vou tomar um café da manhã insosso e me mando para o meu trabalho enfadonho, onde, de novo, vou espremer de dentro de mim resultados que outro alguém precisa, não eu. Mais um dia de vida paralisante sem sentido. Acordei com o murmúrio das estrelas matutinas, que é o nome do capítulo, né? Que sonho triste foi esse, como se voltasse alguma lasca da minha vida anterior. Ainda bem que foi só um sonho. Então, isso daí era um sonho dentro do sonho, porque de todo jeito, mesmo quando nós estamos em vigília, ou seja, acordado, nós estamos dentro de um sonho. Isso é uma teoria de Um Curso em Milagres, que ele também fala aqui. Então, olha só, ele acordou com esse murmúrio das estrelas matutinas, sonhando com uma vida anterior. Eu me espreguicei aliviado, como faz o meu gato. Ele, preguiçoso, fica deitado, todo esparramado, e só as orelhas mostram que percebeu minha presença. Levanta, seu bigodudo. Você vai passear comigo? Encomendei para mim um dia ensolarado e me dirigi ao mar. Olha só a diferença daquele vadim de dentro do sonho dele. A trilha atravessava a floresta e o murmúrio das estrelas matutinas lentamente se ampliou ao coro polifônico do povo alado. Anjos? Alguém se esforçava com afinco lá nos arbustos. Comida, comida. Ah, ali está o malandro, bolinho fofo. Como é que você consegue chilrear tão alto? Surpreendente que antes não me apercebi. Todos os pássaros possuem vozes totalmente diferentes. Nenhum entra em dissonância com o coro comunitário. E sempre resulta uma sinfonia tão harmônica que é impossível qualquer orquestra artificial imitar. E nessa descrição que o Vadim está fazendo, a gente vai conseguindo perceber essa mudança de polaridade que houve na história que ele está contando. Ele estava falando de um mundo acinzentado, chuvoso, fúnebre e triste. E olha só como isso muda. O sol esticou seus raios por entre as árvores. Essa iluminação mágica, olha a diferença das palavras, animou a profundidade tridimensional e a suculência das cores. Suculência das cores, olha que interessante. Transformando a floresta num holograma maravilhoso. A trilha me levou cuidadosamente para o mar. Ondas verdes esmeralda trocavam sussurros baixinhos com vento cálido. A praia parecia infinita e deserta, mas eu senti acolhimento e tranquilidade, como se esse mundo superlotado houvesse reservado um cantinho retirado especialmente para mim. Lá no sonho, ele estava com raiva porque havia um morador de rua lá com ele, né? Há quem considera o espaço circundante uma ilusão que nós mesmos criamos. Olha aqui que ele já está entrando na teoria do espaço das variantes. Há quem considera o espaço circundante, ou seja, o espaço à nossa volta, uma ilusão que nós mesmos criamos. Quantos autores dizem a mesma coisa? Quantas filosofias? Por exemplo, a filosofia mais antiga, budista, diz que nós estamos em Maya, que o mundo é Maya, ilusão, olha só. Mas não, falta-me convicção para afirmar que toda essa beleza não passa de criação minha. Ainda sob a impressão angustiante do sonho, comecei a me lembrar da minha vida anterior, que de fato fora assim, enfadonha e lúgubre. Frequentemente eu, assim como muitos outros, tentava exigir desse mundo aquilo que me seria devido. Você fica aí em uma postura de cobrança, você cobra da vida algo que você quer. É isso, a sensação de que a vida deve pra você, seus pais devem pra você, seu patrão deve pra você, o seu parceiro, sua parceira deve pra você. É a sensação que a maioria das pessoas no mundo tem. Eu sou terapeuta, eu atendo. Em resposta, o mundo me dava as costas indiferente. Os conselheiros baseados na experiência me diziam que este não cede. Então, simplesmente, é preciso conquistar. Então eu tentava lutar com ele, mas mesmo assim não alcancei nada a não ser exaustão.
Os conselheiros tinham resposta pronta também para isso. Ele vai explicar o que são os conselheiros. Você é mau. Primeiro precisa mudar e depois poderá exigir algo do mundo. Eu tentei lutar comigo, mas descobri que isso é ainda mais difícil. Os conselheiros são aquelas vozes que tentam dizer para nós como o mundo funciona, mas isso de uma perspectiva, de um paradigma dessa realidade, daqui, do físico, não um paradigma, não uma visão extrafísica, percebe? Então, uma vez sonhei que estava num horto florestal. Eu moro num bairro que chama Horto Florestal. Cercado de indescritível beleza. Eu caminhava e me maravilhava com toda essa magnificência. Aí apareceu um velho sisudo com uma barba grisalha, que entendi ser o guardião do horto. Ele ficou me observando em silêncio. Eu me dirigi a ele e mal abri a boca. Fui interrompido bruscamente. Em tom frio me disse que não queria ouvir nada, que se cansou de visitantes chatos e egoístas, sempre insatisfeitos, sempre exigindo alguma coisa, fazendo barulho e deixando atrás de si montes de lixo. Eu assenti com a cabeça e me afastei. A excepcional natureza do horto me deixou perplexo, porque nunca estive aqui antes. Fascinado, eu caminhava ao léu, olhando para um lado e para o outro. A perfeição da natureza ao meu redor era impossível de descrever com palavras, por isso reinava um vazio entusiasmado na minha cabeça. Logo reapareceu na minha frente o guardião. Sua expressão severa havia amainado um pouco. Convidou-me com um gesto a segui-lo. Subimos uma colina verdejante e lá se abriu uma vista maravilhosa, bela para a planície. Embaixo se espalhava uma aldeia. Casinhas de brinquedos submergiam na vegetação e nas flores. Lendo o livro, eu imagino aquelas vilas da Suíça, no meio das montanhas, como nas ilustrações de um conto de fadas. Podia-se olhar todo esse quadro com assombro, se não parecesse irreal. Passei a desconfiar que isso só pudesse ser num sonho. Lancei um olhar interrogativo ao guardião, mas ele apenas esboçou um leve sorriso para dentro de sua barba, como que dizendo: você logo vai descobrir. Descíamos para o vale quando comecei a perceber que não me lembrava de como fui parar naquele horto. Queria do velho ao menos uma explicação. Parece-me que eu fiz um comentário inoportuno sobre o fato de que talvez se sintam nada mal os felizardos que podem se permitir morar em meio a tal beleza. Ao que ele respondeu irritado: e quem o proíbe de estar nesta lista? Gente, olha só, eu gosto de ler ilustrando na minha mente, fantasiando o que eu tô vendo. Qual é o lugar que você admira, acha incrível, que você gostaria de viver? Quando eu tava lendo isso aqui, eu pensei nas montanhas da Suíça. E eu me lembrei de uma pessoa que eu vi aqui na internet, que ela assistia na infância um desenho, que eu me esqueci o nome, vou colocar aqui se eu achar, onde a menininha do desenho, ela vivia nas montanhas da Suíça. E ela assistia esse desenho que parecia uma montanha encantada e ela desejava viver ali. Quando ela cresceu levando isso para a vida adulta. E uma das primeiras coisas que ela foi fazer na vida foi descobrir como morar lá. E ela não tinha condições na época de morar na Suíça. E ela foi descobrir como eu posso morar lá. Ela foi estudar, ela foi viver no Japão primeiro. E lá ela acabou se casando com um japonês, então ela pensou: eu nunca vou morar na Suíça, porque eu me casei no Japão. Mas aí depois aquilo se desfez. Olha só, tudo pra levar ela pro sonho real dela. E aí ela foi parar na Suíça finalmente. E hoje ela vive lá, ela se casou com um suíço, ela tem filhos que nasceram na Suíça. Ela vive entre Suíça e Brasil, porque a família dela original está aqui. Mas olha só, gente, que interessante isso. Ali, quando eu conheci essa mulher, eu comecei a pensar: cara, que doido. Ela via isso na TV. Entendeu? Na TV, e ela está lá vivendo essa realidade. Depois disso, eu descobri muitas outras pessoas que conseguiram ir para lugares que elas sonhavam na infância. Então, eu li esse livro pensando nisso. Olha que interessante, o que o guardião disse para ele. E quem o proíbe de estar nessa lista? Nós estamos falando de realidade, de ir para a realidade que a gente deseja. Eu acionei o disco riscado de que nem todos nascem na beleza e ninguém pode decidir o seu destino. É isso, as vozes que estão no mundo dizem isso pra gente. Isso não é pra você, filho, isso é pra magnata. Isso é pra aquela pessoa. Nós nos sentimos assim. Quando nós vemos, nós nos separamos. Nossa, eu gostaria de viver isso. Quantas vezes eu tava do lado aí de vocês, assistindo alguém que eu admirava, falando de assuntos que eu amava, falando de livros, que é o que eu amo, você pode ver, né, que a pessoa, a louca do livro, e aqui tem só 10% de todos os livros que eu tenho, e eu gostaria de estar ali, mas eu pensava: isso não é pra mim. Ora, de onde eu tirei isso? Mas é o que o mundo diz pra nós. O guardião não deu a mínima atenção às minhas palavras e disse: acontece que cada pessoa é livre para escolher para si qualquer destino. É a única liberdade à nossa disposição, a liberdade de escolha. Cada um pode escolher tudo o que quiser. Esse argumento não se encaixava de jeito algum no meu conceito de vida, e esbocei uma reação, mas o guardião nem quis ouvir. Seu tolo, você tem o direito de escolher, mas você não exerce. Você não entende o que significa escolher. Isso é um delírio. Não me contive. Como é que posso escolher tudo o que quiser? Tipo, what the fucker?
Pensar que nesse mundo tudo é possível e de repente percebi que tudo não passava de um sonho. Perdido, eu não sabia como me portar em tal situação estranha. Conquanto a memória não me trai, insinuei ao velho que no sonho, assim como na realidade, ele é livre para dizer qualquer barbaridade. E é nisso que consiste toda a sua liberdade. Porém, esta observação não incomodou o guardião e ele apenas riu em resposta. Percebendo toda a incongruência da situação, porque eu me meti a discutir com o personagem da minha própria criação, eu já comecei a refletir se não seria melhor eu acordar. Tipo assim, né? Isso aqui é uma bobagem, deixa eu acordar. O velho pareceu adivinhar meus pensamentos. Agora chega, você tem pouco tempo, disse ele. Eu não esperava que eles me mandassem um cretino como você. O velho falou isso pra ele, chamou ele de cretino. E mesmo assim terei que cumprir a minha missão. E me pus a questioná-lo de que missão seria essa e quem são eles. Ele ignorou minhas perguntas e lançou um enigma que na ocasião me pareceu idiota. Cada pessoa pode alcançar a liberdade de escolha e escolher tudo o que deseja. Eis um enigma. Como obter essa liberdade? Se você adivinhar, suas maçãs cairão no céu. Que maçãs são essas? Eu já perdia a paciência e disse que não pretendia adivinhar coisa alguma. Somente nos sonhos e nos contos de fadas são possíveis diversos milagres, mas na realidade as maçãs, em última instância, sempre caem na terra. Ao que ele respondeu: basta, vamos, preciso lhe mostrar algo. Acordando, eu percebi, infelizmente, que não me lembrava da continuação do sonho. Nossa, quantas vezes isso acontece com a gente. No entanto, permanecia uma sensação aguda de como se o guardião tivesse inserido em mim alguma informação que eu não tinha capacidade de expressar em palavras. Gente, quantas vezes já aconteceu com vocês de sentir que houve uma mudança na sua vida após um sonho? Ou após você ter tido uma experiência, por exemplo, na ayahuasca, no cogumelo, ou simplesmente de expansão da consciência numa respiração de... Como é que chama aquela respiração? Fugiu agora da minha cabeça. E a gente sente, ao voltar dessa experiência, algo mudou dentro de mim. Como se um chip tivesse sido implantado, uma informação, algo que eu posso acessar. Isso já aconteceu com vocês? Conta aqui nos comentários pra mim. Na memória estava impressa apenas uma palavra: Transurfing. Olha só como o Transurfing chegou para o Vadim Zeland. Vadim Zeland, é assim que fala em inglês o nome dele. Única ideia que rolava dentro da minha cabeça era que não há necessidade de construir você mesmo o seu mundo. Tudo já foi há muito tempo criado sem a minha participação e para o meu bem. Gente, vamos repetir isso? A única ideia que rolava dentro da minha cabeça era que não há necessidade de construir você mesmo o seu mundo. Tudo já foi criado há muito tempo sem a minha participação e para o meu bem. Esse é um detalhe muito importante. Não se deve tampouco lutar com o mundo por um lugar ao sol. Esse é um recurso pouco eficiente. Você vai gastar sua energia. Tá tudo bem também. Acontece que ninguém me proíbe de simplesmente escolher para mim aquele mundo no qual eu quero viver. De início, tal ideia me pareceu absurda. E eu esqueceria o mais rápido possível este sonho. Mas logo, para minha enorme surpresa, descobri. Começaram a surgir lembranças totalmente nítidas sobre o que o guardião entendia da palavra escolher e como fazê-lo. A solução do enigma do guardião veio por si mesma, como um conhecimento vindo do nada. Cada dia me abria algo novo, e toda vez que eu experimentava uma surpresa grandiosa, à beira do espanto. Não tenho condições de explicar de forma racional de onde vieram esses conhecimentos. Só posso afirmar que toda certeza que não era da minha cabeça, pois nela não podia nascer nada semelhante. Desde que eu descobri para mim mesmo o Transurfing, ou melhor, foi me permitido fazê-lo, né? Ou seja, ele acessou isso, ele não descobriu, ele não criou, ele acessou essa informação, minha vida se preencheu de um novo e alegre sentido. Todo aquele que se ocupou ao menos uma vez com algum processo criativo sabe que alegria e satisfação traz a obra criada com as próprias mãos. No entanto, isso não é nada comparado com o processo criativo do seu destino. Porém, o termo criação do destino, em seu significado comum, não convém aqui. Transurfing é uma maneira de escolher seu destino literalmente, como mercadoria no supermercado. Quero contar-lhe sobre o significado de tudo isso. Você saberá por que maçãs podem sim cair do céu, o que é murmúrio das estrelas matutinas, assim como outras coisas muito incomuns. Pessoal, eu quero fazer cada vídeo de mais ou menos 30 minutos. E como ele parou nesse capítulo, nós vamos pro Enigma do Guardião no próximo. Nós vamos falar um pouco mais sobre as ideias incríveis desse cara, desse russo. E fica aqui, se inscreva nesse canal para não perder a notificação do próximo vídeo. Eu quero fazer um vídeo por dia, pra gente não perder a linha de raciocínio e chegar nas técnicas de transurf, nas técnicas de pularmos para a realidade que a gente quer. Até logo!